Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a voz que clama História e Profecia. Hoje, estudando Apocalipse capítulo 17, onde fala sobre a grande meretriz, ou Babilônia, e as suas filhas, e procurarmos absorver, entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós neste momento. Qual o contexto, tanto histórico quanto também profético, e assim podermos a cada dia buscar o Senhor, entender o seu propósito, o seu querer, e estarmos assim dispostos também a fazer a vontade do Senhor. Quero te convidar neste momento a termos uma breve palavra de oração. Amorável Deus, te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de nesse dia podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a compreensão e também o poder para cada dia fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, nos guie sempre. Te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No último estudo nós falamos um pouco sobre as pragas, claro, é uma ideia geral. E João agora nos leva a um novo cenário. E ele começa no capítulo 17, a partir do versículo 1, dizendo que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, ou as 7 últimas pragas, e diz que esse anjo fala com ele dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas. Se você olhar no versículo 15 do próprio capítulo, ele diz que as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ele já explica, é preciso termos a chave certa para entendermos a linguagem apocalíptica. Ele fala grande meretriz. Quando falamos de mulher no contexto profético, estamos falando de uma igreja, de uma instituição. No Apocalipse 12 falamos de uma mulher vestida de sol e um grande dragão. Esse conflito, essa guerra entre a igreja de Cristo e o dragão, o inimigo, através de confederações, de nações, de impérios, perseguindo e se impondo sobre o povo de Deus. E ele então chama atenção para isso, é o julgamento dessa grande meretriz. É preciso voltarmos um pouco no contexto histórico, quando Daniel ele tem a visão, no capítulo 7, de 4 animais, representando ali 4 impérios que surgiriam a partir de Babilônia. Ele fala de um leão, de um urso, de um leopardo, de um animal terrível e espantoso que ele não consegue descrevê-lo. Mas ele diz que seria o 4º reino, na sequência desses impérios. Ele fala que ele seria diferente dos outros, e ele fala que ele se dividiria também em 10 partes. Nós estamos tratando justamente do 4º império, de Roma em 2 fases. Roma no contexto imperial, que ela vai do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, onde ela é dividida. Alguns chegam a falar sobre as tribos bárbaras, não conseguem manter o império. É também conhecido como Roma Oriental e Roma Ocidental, mas que se divide em 10 partes, que hoje conhecemos como a Europa. Houve também um sonho, Daniel 2, só que agora representado por uma estátua, com diferentes tipos de metais, com o ouro, com a prata, o bronze, o ferro. As pernas dessa estátua, ferro, onde representava o Império Unificado, o Império Romano, e depois os pés, parte ferro, parte barro, representando então Roma dividida, ou que também passa a conhecer como Roma cristã. E ele então vem chamando atenção para isso. Ele diz que deste 4º império, lá também em Daniel 7 ele fala sobre isso, e desses 10 reinos que surgiriam, ele diz que surgiria um outro poder pequeno. Ele fala de um chifre pequeno, mas que se tornaria grande, que abateria 3 daqueles, se assentaria e perseguiria o povo de Deus. Então estamos falando agora de Roma cristã, ou Roma papal, que foi do ano
de 538 a 1798 depois de Cristo. E nesse contexto surge então uma instituição, um poder dominante. Na Idade Média dominou de maneira soberana, colocando seus dogmas, suas crenças. Houve passos para chegar até essa supremacia. Pessoas trabalharam por isso. Constantino Max, um dos imperadores, foi isso. Depois Clovis, Constantino Max, no ano 321, ele faz algumas mudanças. Clovis, 508, e então preparando o caminho, o cenário para que a partir de 528 até 1798 cumprisse a profecia da qual eu falei, mais mencionado na Bíblia, 7 vezes, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 dias, representando 1260 anos, ou 42 meses, que preenche o mesmo período. A palavra Babilônia, ela aparece 6 vezes no Apocalipse, e sempre tem uma ideia negativa, seja voltando ao contexto, é claro, Babilônia literalmente já não existia, e havia uma profecia que ela não voltaria mais a se restabelecer, mas é mencionado isso aqui, de uma grande meretriz, ou de uma instituição, de uma igreja, que estava sentado sobre esse quarto império. Prosseguindo aqui na leitura, o versículo 2, ele fala que com quem se prostituíram os reis da terra, ou seja, com essa meretriz, com essa instituição, e com o vinho da sua devassidão. É claro, não estamos falando de bebida alcoólica em si, mas doutrinas deturpadas, torcidas, e infelizmente muitas vezes usando o contexto bíblico. Até nisso houve uma modernização. E diz foi que se embebedaram os que habitam na terra, tornaram, sabe, ali, sem um discernimento claro do que é de fato a palavra do Senhor. E nesse período, como nós mencionamos, já fiz um estudo sobre isso, Apocalipse 11, onde as 2 testemunhas tiveram que testemunhar vestidas de pano de saco, falei representando os escritos do Antigo e Novo Testamento. Então, a Bíblia não era aplicada tal como deveria ser. O que era ensinado ali não faz jus à palavra de Deus. Ele diz aqui que no versículo 3, transportou-me o anjo transporta em espírito a um deserto. Ele vê uma mulher montada numa besta, ou seja, uma instituição, uma igreja montada nesse quarto império, Roma. Agora, não Roma império, mas Roma cristã. E diz que esta besta estava repleta de nome de blasfêmia e com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 7 formas de governo. Há também um contexto geográfico, à frente fala sobre isso, levando a localização deste local geograficamente, mas também no contexto espiritual. E 10 chifres, ou seja, 10 reinos. Daniel capítulo 7 fala sobre isso, que o quarto animal, ou seja, o quarto reino, o quarto império, que seria Roma, seria diferente dos outros. Ele não é dominado, ou um outro império que o domina, mas sim ele é dividido e ele muda, passa por uma mutação e muda a forma de dominar. Sai de Roma império para Roma cristã, ou nesse período chamado aí da Idade Média, Roma papal. Ele fala ainda, versículo 4, isso é muito importante. Achava-se a mulher, ou esta igreja, vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias a sua prostituição. Eu não vou mencionar passo a passo todas essas doutrinas que foram deturpadas, que foram mudadas. Tem um estudo sobre isso também, Daniel, caso queira, volte lá, dá uma olhada, falando sobre esse contexto. E o verso 5, ele fala que na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então aqui, é claro, não está referindo a Babilônia no contexto literal, que já passou, foi o primeiro lá dos reinos, na profecia de Daniel 2 e Daniel também capítulo 7. Mas agora uma Babilônia mística. A palavra Babilônia vem lá de Babel, o portal do Senhor, o portal do céu, dos deuses. É justamente essa vontade, esse desejo de criar o seu próprio sistema de adoração, de
chegar ao céu pelos seus próprios méritos, né? Deus deu a ordem, espalhem, povoem a terra, e lá na Torre de Babel disseram, não, vamos nos reunir em um só lugar, vamos fazer um nome, uma cidade, uma torre, cujo cume alcance os céus. Então é o desejo de chegar pelas próprias obras, pelos próprios méritos. E aqui, levando para esse contexto, ele está dizendo que estava escrito um nome, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, porque na verdade ela assimila essa última parte do Império Romano, Roma cristã, ela assimila tudo que vem desde Babilônia, literal, dos Medos e Persas, da Grécia, toda a ideia de adoração, e vai agora sofisticando, vamos dizer, trazendo até mesmo um contexto bíblico, algo que talvez era utilizado lá no contexto das nações, de adoração aos deuses deles, nas crenças deles. Eu não estou fazendo aqui um pré-julgamento, mas mencionando, agora usa o contexto bíblico, quem sabe de profetas, de apóstolos, do próprio Cristo, do próprio Deus, do Espírito Santo. Até mencionei em alguns momentos a questão da doutrina da Trindade, não vou entrar em detalhes, quero fazer uma série sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo e sua obra. Mas eu creio, claro, em Deus, em Cristo, creio no Espírito Santo, mas a maneira como é colocada a doutrina da Trindade fere alguns princípios básicos da palavra de Deus. E nisso também foi mexido até na questão de adoração, a quem adorar. E outros tantos pontos, que não vem ao caso mencioná-los. E ele diz aqui, o versículo 6, que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então ele fala que esta instituição estava embriagada, ou seja, perseguiu, matou os santos, mas ele se admira porque, na verdade, agora, é como se ele visse a própria instituição, houve uma mutação, como mencionei, essa mudança no contexto de império para cristã, mas ela persegue muito mais. Ele vê agora a instituição perseguindo. Constantino agora, em 321, eu mencionei, ele muda, uma mudança principal foi a mudança da guarda do sábado para o domingo, que até então os cristãos guardavam o sábado, independente se fosse a comunidade judaica ou não. Houve essa, até Cristo disse que ele derribaria a parede de separação, e essa mensagem da guarda do sábado é para todas as nações, para todas as pessoas, independente de placa denominacional, deveria ser, porque ela é o quarto mandamento da lei de Deus, que chama a atenção para aquele que criou todas as coisas. Então houve essa mudança. Ele diz que todos, grandes e pequenos, devem descansar no venerável dia do sol. Ele institui esse dia, que ao contrário era colocado anteriormente, né, contrariando aquilo que Deus colocou na criação. E essa foi uma, né, dessas mudanças. E ele percebe agora essa instituição que foi pegando esse dia lá, que era dedicado, quem sabe, às festividades, foi tornando ele um dia próprio de adoração, em homenagem, quem sabe, à ressurreição. Mas Cristo não trabalhou nesse contexto, homenageando ou escolhendo um dia para lembrar da sua ressurreição. E aqui ele percebe que a instituição, a igreja, ela está embriagada com sangue. Ele admira porque é a própria instituição agora usando o nome de Cristo e perseguindo, quem sabe falando, defendendo até a palavra de Deus, mas de maneira torcida, porque não faz jus à palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina isso. Mesmo que fosse uma mensagem contrária à fé, Deus nunca orienta alguém a perseguir ou coagir a pessoa a fazer a vontade dele pela força. Diz, filho, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então ele vê aqui a instituição, essa mistura de política e religião, essa prostituição, essa mutação, e essa própria instituição agora embriagada com o sangue, de tanto que foi derramado nesse período, principalmente período da Idade Média. Claro, Cristo, seus apóstolos foram todos mártires no período de Roma, Roma é império, mas depois a instituição religiosa também no período da Idade Média perseguiu, e muitíssimas pessoas perderam a sua vida por procurarem ser fiel à sua consciência e à palavra de Deus. E ele diz mais ainda no versículo 7, o anjo, porém, me disse, por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da besta, que tem 7 cabeças, ou seja, 7 formas de governo, e os 10 chifres, onde ela foi dividida em 10 partes, que leva
a mulher, ou que essa instituição está sentada sobre ela. E ele começa a explicar aqui, dizendo, versículo 8, a besta que viste era e já não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então ele fala que teve um período